Olá, tudo bem? Vamos retomar a nossa formação do nosso curso de Introdução à Teoria Política Clássica na nossa aula 7, seguindo na nossa discussão fundamental sobre o problema da democracia. O nosso autor seminal da aula 7 é o italiano Domenico Losurdo, um intelectual marxista que viveu boa parte da segunda metade do século XX e as primeiras décadas do século XXI. Faleceu recentemente em 2018. É um importante filósofo no campo da filosofia política, principalmente. Foi um ator político de sua época, foi membro do Partido Comunista Italiano e viveu boa parte das transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, principalmente da segunda metade do século XX. Mas, na nossa discussão de hoje, da nossa aula 7, o Domenico Losurdo, a partir da obra Democracia ou Bonapartismo, ele vai estabelecer um caminho, um percurso de discussão da tradição liberal oriunda dos séculos 18 e 19, frontalmente contrário ou diametralmente oposto às reflexões do Norberto Bobbio, né, que nós acabamos de ver na nossa aula 6. Né? Os rótulos nem sempre são muito adequados para estudos acadêmicos, para estudos científicos. Mas se nós fôssemos aí, a grosso modo, rotular esses dois autores, o Norberto Bobbio, da nossa aula 6, e o Domenico Losurdo, da nossa aula 7, nós poderíamos definir que o Bobbio segue um caminho otimista da tradição liberal. Poderíamos, inclusive, estabelecer um rótulo de liberal para o Norberto Bobbio, compreendendo um percurso histórico de necessidade, uma verdadeira necessidade de se relacionar, de se integrar à tradição liberal, consolidada a partir do século XIX e desenvolvida também nos sistemas políticos contemporâneos ao longo do século XX, e a ideia de democracia possível na contemporaneidade, lembrando que o Bobbio defendeu a democracia como um método a ser desenvolvido a partir dos princípios liberais defendidos por autores importantes que nós estamos estudando aqui no nosso curso ao longo de todas as aulas. O Domenico Losurdo, marxista que estabelece uma leitura dessa tradição liberal numa perspectiva que nós podemos dizer aqui um pouco mais pessimista, né? Então o Domenico Losurdo, ele vai olhar a tradição liberal como uma tradição contrária à efetivação das experiências democráticas contemporâneas. O ponto de partida histórico do Domenico Losurdo é diferente, se afasta do ponto de partida histórico e da problematização histórica que o Norberto Bobbio fez e que nós vimos um pouco na aula 6. Então, o Losurdo parte da experiência, da longa história, né, da longa e atormentada história, como ele fala, da experiência de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, das experiências de lutas populares que se desenvolveram em boa parte dos países do mundo, nesse ideal de construção da igualdade e de uma experiência democrática efetiva. Então, a partir desse ponto de partida, né, que é essa experiência de lutas das camadas populares, das classes subalternas, né, o Losurdo vai estabelecer uma reflexão que distancia uma experiência democrática efetiva da tradição liberal, e vai dizer mais, que a tradição liberal ao longo da sua história muito mais atrapalhou, muito mais impediu do que auxiliou no avanço da experiência democrática. Então, nesse sentido, em síntese, o Losurdo se afasta da perspectiva e da leitura política, histórica e científica do Norberto Bobbio, ambos italianos, né? Então, a nossa aula de hoje nós intitulamos de Domenico Losurdo, Democracia, Sufrágio Universal e a longa história de lutas por direitos. Né? Então, esse é o tripé da discussão a partir da obra Democracia ou Bonapartismo,
Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal. É uma obra publicada aqui no Brasil no ano de 2004, já agora no início do século XXI. Mas é uma obra que busca dialogar com toda essa longa e atormentada história das lutas populares pela efetivação de uma experiência democrática. E nesse sentido, nós vamos começar a nossa discussão da nossa aula 7 a partir de alguns dados desses recortes e problematizações históricas que o Domênico Lossurdo traz para fazer essa discussão da democracia ou bonapartismo, que nós vamos entender um pouco mais disso ao longo da aula, né? Então, o Domênico Lossurdo, como eu já mencionei, é um intelectual do século XX, um intelectual marxista, italiano, um filósofo político muito importante da nossa época, que tratou de problemas típicos da contemporaneidade. E no nosso recorte específico aqui da nossa aula 7, a discussão fundamental é sobre essa relação entre a tradição liberal e essa questão do avanço da experiência democrática no mundo. Então, do ponto de vista do contexto histórico, o ponto de partida do Lossurdo é o final do século XVIII, é a Revolução Francesa. Então, para Lossurdo, ali nós temos um marco fundamental da história política contemporânea que vai identificar exatamente a tese que ele vai defender ao longo do livro, que é essa separação entre a tradição liberal e a democracia, ou a experiência democrática oriunda das camadas populares, né? Então, o marco que Lossurdo estabelece é 1792. É o início do período jacobino da Revolução Francesa, do processo revolucionário francês, que se desenrola de 1789 a 1799. Então, em 1792, nós temos o chamado período mais radical da Revolução Francesa, quando as camadas populares, os pequenos proprietários de terra, os operários, os pequenos comerciantes, os camponeses, enfim, a ralé, a raia miúda, o populacho, como as elites costumam definir nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? Costumaram definir ao longo da história, né? Essas camadas, esses diversos segmentos que compõem a maioria, que compunham naquela época a maioria da sociedade francesa, eles assumiram o controle político da Revolução Francesa durante um determinado momento desses 10 anos de processo revolucionário. Então, nesse período jacobino, se costuma dizer, e aí você deve ter estudado aí nas aulas de história, no ensino médio, no ensino fundamental, que nesse período, chamado período do terror jacobino, né, porque as camadas populares radicalizam no sentido de sua luta, né? E a luta fundamental era a ideia de dizer que todo ser humano é igual, de dizer que os direitos universais do homem, do cidadão, deveriam ser inerentes a todos e todas, né? Esse é o radicalismo do povo organizado nas suas lutas, né? Então, ali na Revolução Francesa, partindo desse conceito universal de ser humano, os jacobinos vão privilegiar fundamentalmente a igualdade, dizer que só é possível essa discussão da liberdade com a igualdade. Esse é o elemento fundamental desse marco histórico do período jacobino da Revolução Francesa. E a partir daí o Lossurdo começa a fazer uma discussão do que ele vai chamar de longa história das lutas populares por emancipação, ou seja, pelos direitos, principalmente os direitos políticos. E o eixo fundamental dessa longa história de lutas é exatamente a ampliação do sufrágio, né? Até chegar à perspectiva de um sufrágio universal, né? Nós vimos nas aulas anteriores que a tradição liberal foi marcada por tentar filtrar, restringir o acesso das camadas populares ao voto, ao sufrágio, né? Ao direito político de participar e intervir nas principais decisões do sistema político de cada país. Então, o Domênico Lossurdo vai dizer que é preciso olhar para esse recorte das lutas populares, tomando como marca inicial 1792, o período jacobino da Revolução Francesa. E é preciso olhar para a ascensão das diferentes organizações das camadas populares, né? O Lossurdo vai identificar que nesse processo
em que os estados nacionais se consolidam, em que o capitalismo se torna hegemônico no pós-revolução industrial, ao longo do século XIX. As sociedades vão se tornando mais urbanas e segmentadas, vão se tornando verdadeiras sociedades de massas, né? E as organizações populares começam a ascender como sujeitos políticos protagonistas de seus projetos, né? Então, sindicatos, associações, imprensa operária, determinados setores, inclusive da religião, determinados setores do clero, das igrejas, né? Organizações de mulheres, enfim, diferentes organizações populares dos trabalhadores e trabalhadoras vão surgindo ao longo do século XIX e vão surgindo numa perspectiva não apenas de uma organização social, mas de organizações políticas que gostariam e defendiam, bebendo na fonte da Revolução Francesa, de intervir de forma protagonista na tomada de decisões nos sistemas políticos que se constituíam ao longo do período. Então, para Lossurdo, 3 marcos históricos são importantes, que devem ser analisados nessa perspectiva de ascensão dessas novas organizações e tomando como ponto de partida esse marco da Revolução Francesa. O primeiro é exatamente esse, né? O período jacobino da Revolução Francesa, como eu já mencionei. O segundo, que Lossurdo nos chama a atenção, é 1848, né? O período da onda revolucionária das camadas populares, principalmente a partir da Europa Ocidental, mas que se espalhou por boa parte do mundo. Não é à toa que muitos países, se você observar aí, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Muitas bandeiras aparecem. Muitos países têm bandeiras tricolores, né? Na América, na Europa, na própria África, né? E isso é de inspiração francesa, da Revolução Francesa e desses ideais libertários, né? Então, muitas revoluções ocorreram nesse período de 1848, que foram sufocadas violentamente pela burguesia. E o último marco, a Revolução Bolchevique de 1917, a chamada Revolução Russa, né? Então, esses 3 marcos são destacados por Lossurdo como marcos fundamentais dessa experiência de lutas da classe trabalhadora por sua emancipação política. E por fim, para nós concluirmos essa primeira parte da aula 7, é muito importante compreender o tempo histórico de Lossurdo e o problema que ele traz do bonapartismo no final de sua obra, né? Então, Lossurdo, olhando para essa questão da tradição liberal como algo ruim do ponto de vista do desenvolvimento da experiência democrática, ele olha para o problema mais imediato nosso do neoliberalismo e a ascensão do fascismo no final do século XX, né? Esse é o último elemento importante do contexto histórico, né? Quando Lossurdo está refletindo essas questões, ele está refletindo a partir desse problema fundamental e atual do neoliberalismo e de uma nova retomada aí de grupos fascistas, de uma onda fascista no mundo, né? E ele vai dizer que isso é fruto do esvaziamento da experiência democrática. E um caminho que está se estabelecendo no último período é o do bonapartismo, que é um conceito que nós vamos ver daqui a pouco nos próximos blocos da nossa aula 7. Vamos juntos na nossa formação.